Fala pessoal, sejam muito bem-vindos então a mais uma aula aqui no nosso curso de investimento. E hoje a gente vai falar sobre taxas que controlam o mercado financeiro, beleza? É aquela sopa de letrinhas que você ouve falar aí no dia a dia e a gente vai ver como que ela impacta, o que que são essas letrinhas e como que elas impactam nos seus investimentos, beleza? Relaxa que eu vou deixar bem facinho, bem mastigado aqui para vocês, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Então, pessoal, esses aqui são os temas que a gente vai falar na aula de hoje, né? Vamos falar sobre Selic, CDI, IPCA, IGPM e a relação que existe entre a taxa Selic e o IPCA, que é a nossa inflação, né? Já adiantando um pouquinho da aula. É importante que você entenda muito bem cada uma delas, porque elas controlam ideias centrais dentro da nossa economia. E a primeira que a gente vai falar é da taxa Selic. A taxa Selic, ela é conhecida como a taxa básica de juros. Tudo que existe de juros no Brasil é coordenado pela Selic. E ela é muito famosa também entre os investidores, né, por ela ser o indexador, que está errado, né, não é indexado, é indexador do Tesouro Selic, beleza? Então, o Tesouro Selic ele vai ter uma rentabilidade, lembra lá da taxa da última aula? Ele tem uma taxa que é atrelada ao valor atual da Selic, beleza? Lembrando que se a Selic muda, a taxa também muda, beleza? Mas ela ser a taxa básica de juros significa o quê? Significa que ela é a mãe de todas as outras taxas. E essa influência dela sobre as outras taxas, ela controla a tendência geral da economia. Porque a Selic dita o quão caro é você conseguir dinheiro. Como assim? Gente, em economia, você tem que partir do seguinte princípio. O dinheiro de hoje, ele vale mais do que o dinheiro de amanhã. Então, vamos supor que eu precise de 100 mil reais hoje para abrir um negócio, para fazer uma coisa que eu quero. Mas eu não tenho esse dinheiro. O que eu posso fazer? Eu posso tentar conseguir esse dinheiro emprestado com instituições financeiras, embora não seja uma boa prática. Eu posso fazer isso. E quando eu faço isso, eu estou fazendo o que a gente chama no dia a dia de empréstimo, né, galera? E o quão caro eu vou pagar por esse empréstimo, quantos juros vai ter nesse empréstimo, é determinado pela taxa Selic. Então, basicamente, o que acontece? Quando a Selic está em baixa, os empréstimos eles são mais baratos. E quando a Selic está em alta, os empréstimos são mais caros. O que quer dizer? Você vai pegar os mesmos 100 mil reais lá, do exemplo. Só que o tanto que você vai pagar de juro quando a Selic está baixa é menor do que esse valor quando a Selic está alta. Isso impacta em financiamentos, financiamento de casa, financiamento de automóvel, porque na verdade o financiamento você tomou um empréstimo, né? Isso impacta em investimentos, porque, como eu disse, alguns investimentos eles estão atrelados a essa taxa Selic como rentabilidade deles. Isso impacta no aquecimento da economia. E o que quer dizer aquecimento da economia? Quando a Selic está baixa, gente, é mais fácil do povo ter dinheiro. O povo geralmente gasta mais quando a Selic está em baixa. Então, o que acontece? Muitas empresas que estão aí no varejo, por exemplo, a Magazine Luiza, uma Casas Bahia, a supermercado, esse tipo de empresa, ele tende a vender mais quando a Selic está baixa. Porque as pessoas têm mais dinheiro no bolso quando a Selic está baixa. Então, isso geralmente, épocas de Selic baixa, são épocas muito boas para as empresas que estão listadas na Bolsa. Então, a renda fixa ela perde um pouco da atratividade, a gente vai ver nas próximas aulas com calma, e a renda variável ela aumenta um pouco de rentabilidade em épocas de Selic baixa. Com o cuidado de que algumas empresas trabalham muito alavancadas. Lembra que eu expliquei o conceito de alavancagem na aula 3? Se você não viu, dá uma olhada lá. Como essas empresas trabalham muito alavancadas, o que acontece é que às vezes elas emprestam mais dinheiro do que podem pagar, quando a Selic está baixa, e acabam com uma dívida muito grande. Então também tem que tomar um pouco de atenção ao entrar em empresas muito alavancadas. E quando a Selic está baixa, a gente também vê uma tendência no aumento dos preços. Isso a médio e longo prazo, galera. Eu vou mostrar depois a relação da Selic com a inflação, vocês vão ver como que é essa relação. Mas dá para entender um pouquinho, né, galera? Porque quando a Selic está baixa, a galera tem mais dinheiro no bolso, o que a gente faz? A gente gasta um pouco mais. Compra uma coisinha mais no mercado, dá uma esticada ali no limite do cartão de crédito. Então, a gente tende a fazer essas coisinhas pequenas e mais, muita gente está fazendo essas mesmas coisas. Então, a tendência dos preços é aumentar quando a Selic passa por uma queda muito brusca e fica muito tempo baixa, beleza? Tem um vídeo aqui no canal falando como que a Selic impacta 7 tipos de investimento, que são os mais comuns que a gente vê aí no dia a dia. Eu vou deixar ele linkado no final desse vídeo aqui, então no final não esquece de assistir ele, tá bom? E aí, entendido um pouco essa questão da taxa Selic, a gente tem depois o CDI, beleza? O CDI, ele é o principal filho aqui da taxa Selic, beleza? E ele é indexador para muitos investimentos dentro de renda fixa. É muito comum você conhecer essas 3 letrinhas aí. E ele é o filho da Selic por quê? Porque normalmente ele fica
0,1% abaixo da taxa Selic. Então agora, no momento que a gente está gravando esse vídeo, a Selic está em 10,75%. Isso quer dizer que o CDI está em 10,65%. Ah, isso aqui são valores anuais, beleza, gente? São valores ao ano. Lembra que a taxa é medida ao ano, geralmente. Se você não lembra disso, terceira aula do curso. E aí, o CDI ele é muito comum de ser usado como indexador, porque ele é usado como indexador de empréstimo entre instituições financeiras. Existe uma lei no Brasil que não permite que os bancos fechem o dia no vermelho. Então, se um determinado banco teve mais saque do que depósito naquele dia, ele não pode deixar assim. Ele tem que emprestar algum dinheiro para cobrir aquele débito que ele está tendo lá dentro. Então, o que ele faz? Normalmente, ele empresta dinheiro de outro banco, só que, como o dinheiro de amanhã vale menos que o dinheiro de hoje, o outro banco quer receber um juro ali para emprestar esse dinheiro hoje. E a taxa que eles combinam entre si é o próprio CDI. Mas não é só os bancos que emprestam dinheiro com essa taxa. Existem outras instituições que podem emitir títulos atrelados a essa taxa. Então, a gente tem, por exemplo, CDBs, LCIs, LCAs, CRIs e CRAs, contas digitais. Essas primeiras letrinhas aqui, galera, CDBs, LCI, CRI, elas são todos produtos de renda fixa. Não tem problema se você não entende o que é isso agora. A gente vai ver com calma, daqui a algumas aulas, quando for falar de renda fixa, aí a gente vai ver o que representa cada uma dessas letras aí. O que é importante agora é você saber que isso aqui são investimentos de renda fixa, tá? Então, eles são, muitos deles, atrelados ao CDI. E também a gente tem hoje muito populares, né, as contas digitais, que normalmente elas rendem ali um tanto do CDI. A gente vê, por exemplo, uma conta que rende 100% do CDI, quer dizer o quê? Que ela vai render 10,65% ao ano. Agora, uma conta que rende 130%, ela vai render ali 13,85% ao ano. E fazer essa conta para chegar nessa porcentagem, galera, é muito simples. É só você pegar o rendimento atual do CDI, que é 10,65%, beleza? Multiplicar pela porcentagem do CDI, então aqui no caso 130, e depois dividir por 100, beleza? Se você fizer 10,65 vezes 130 dividido por 100, você vai chegar aqui no 13,85. E aí o detalhe que você tem que lembrar é o seguinte: esse valor ele vai mudar conforme a mudança da taxa Selic. A cada 45 dias existe uma reunião do Copom, que é o Conselho Monetário, e eles decidem qual que é a nova taxa Selic. Eles podem manter, podem subir, podem descer. Se ele manter a taxa Selic, não muda nada na sua rentabilidade. Mas se ele muda a taxa Selic, isso muda a sua rentabilidade. A gente vai ver isso com mais calma quando for falar de renda fixa, mas lembre que qualquer alteração na Selic vai causar uma alteração no CDI e, consequentemente, no seu investimento. Entendido o CDI, a gente tem outro índice aqui, que é o IPCA. O IPCA, ele é uma medida de inflação. O que é inflação? Eu sei que muitos de vocês já sabem, mas tem que falar para quem ainda não sabe, é o quanto que os preços aumentam no decorrer do tempo. Então, dou sempre o exemplo do saco de arroz. Lá em 1995, o saco de 5 quilos de arroz custava R$3, hoje custa 20, 25. O que aconteceu? Inflação nesse período, beleza? E o IPCA, ele é um dos índices que mede essa inflação. E aí ele é tido como a inflação oficial do país. Então, quando a gente fala, a inflação do mês foi 0,5%, é desse IPCA que está falando ali no jornal, beleza? E aí ele é medido de acordo com uma cesta de produtos, que quando eu falo cesta, galera, não estou falando de cesta básica. Eu estou falando de um conjunto de produtos definidos pelo governo. O próprio governo, então, decide quais produtos entram ali naquela cesta. E ele vai desde arroz até passagem de avião. Então, é uma cesta muito diversificada. Por isso que, na minha opinião, o IPCA não reflete muito bem a vida do brasileiro médio. Que é gente assim como eu e você que está ali recebendo 2, 3 salários mínimos por mês, né? E tem que passar no supermercado, enfim, não anda muito de avião, etc. Mas é o que existe, né, galera? É a medida oficial que a gente usa aqui no país. Beleza? Certo ou não, é o que a gente faz. E aí, o IPCA, ele geralmente aumenta. A gente vive em um país que historicamente tem inflação. Isso não é nem bom nem ruim, é só uma regra do jogo. Países como os Estados Unidos também enfrentam inflação, embora menos do que a gente, mas o mundo todo é inflacionário, porque não vem ao caso agora aqui nessa aula, mas tem que entender que os preços geralmente aumentam com o tempo. Essa inflação é o que é responsável pela perda do poder de compra. Lembra do exemplo lá da primeira aula do cara que deixou 100 mil reais no colchão e depois tinha só 12 mil reais no poder de compra? É por causa da inflação. Não é que ele deixou de ter 100 mil reais. É que os 100 mil reais de 20 anos depois não compra o que aqueles 100 mil reais que ele pôs no colchão comprava. Então isso tudo acontece por causa da inflação. De novo, lembra sempre do exemplo do arroz. E aí um exemplo foi o exemplo de 2022. Só a título de curiosidade,
naquele ano a poupança rendeu 6%. Então a poupança rendeu abaixo da inflação. Quem deixou dinheiro na poupança não ganhou dinheiro. Na verdade, ganhou dinheiro, mas perdeu o poder de compra, beleza? Que é isso que a gente está falando aqui. Os preços no mercado subiram mais do que o que ele tinha lá na poupança. E aí, a inflação de 2022 ela é considerada um pouco alta, mesmo para os padrões brasileiros, tá, galera? Geralmente a gente fica ali entre 5% e 6%. Por que ela foi tão alta em 2022? Tem relação com a taxa Selic. Quando eu mostrar para vocês, tudo vai fazer mais sentido. E aí, o IPCA, ele também indexa alguns títulos de renda fixa. Então, os mesmos títulos que você tinha lá, ó, são as mesmas letrinhas aqui, eles também são influenciados pelo IPCA. Existem alguns títulos atrelados ao CDI, existem alguns que são atrelados ao IPCA. Quem está emitindo o título é que vai decidir a qual índice que vai atrelar ele, tá? De novo, não tem problema se você não entende isso agora, a gente vai falar sobre isso no módulo de renda fixa. E outro título muito importante atrelado ao IPCA é o Tesouro Direto IPCA+. Esse tipo de tesouro aqui, ele é excelente para a proteção do patrimônio, porque ele sempre vai render acima da inflação. Eu vou entrar no site do Tesouro Direto para mostrar aqui para vocês, beleza? Então, pessoal, para chegar no site do Tesouro Direto, é muito simples, tá? É só você digitar Tesouro Direto aqui no Google e você pode pegar o primeiro link que aparecer. Aí, você vem aqui em cima em títulos e preço e taxas. Que você abaixa um pouquinho, você vai ver o quê? Existem alguns tesouros pré-fixados, não tem problema se você não entende isso agora, eu vou mostrar para vocês certinho na aula de renda fixa. Existe aqui o Tesouro Selic, que eu já falei para vocês na aula de hoje, tá? E olha a rentabilidade dele, vou até aumentar aqui um pouquinho para vocês, e olha quanto que ele rende. Selic mais 0,1034%. Então, esse é um cara que está atrelado ao Tesouro Selic. Por que esse aqui de baixo rende um pouquinho mais, ó, 0,14? Porque ele é para 2029. Geralmente, quanto mais longo o período que seu dinheiro vai ficar lá, maior é a rentabilidade dentro do Tesouro Direto. Mas aqui o que eu queria mostrar mesmo é o Tesouro IPCA+, ó. Olha esse aqui, por exemplo. Ele rende IPCA mais 5,74%. Então, se eu deixar o dinheiro lá até 2029, eu não vou perder para a inflação nunca. Porque se a inflação for de 100%, vamos supor que é uma tragédia, a inflação foi de 100%, os preços dobraram. O dinheiro que eu tenho lá vai render 105,74, porque a inflação, que era 100, mais esse 5,74. Então, esse aqui é um bom produto para você proteger seu patrimônio, embora ele não seja tão interessante assim para evoluir no seu patrimônio. E tem aqui um cara também com juros semestrais, mas isso a gente vai entender mais para frente o que é. Tá legal? Só queria mostrar aqui para vocês os exemplos do Tesouro Direto, beleza? Bom, então por isso que ele é tão bom para proteger patrimônio, beleza, galera? E aí tem outro ponto que o IPCA também influencia, que é o valor de contrato de alguns fundos imobiliários. Por quê? Quando você aluga uma casa, vamos pegar, por exemplo, do dia a dia, né? A gente que paga aluguel. Todo ano, basicamente, o aluguel é reajustado. Existem alguns contratos que ajustam esse aluguel pelo IPCA. Isso vai impactar também em alguns fundos imobiliários que alugam imóveis para empresas, beleza? Alguns aluguéis vão ser impactados pelo IPCA, então quando o IPCA é maior, o aluguel aumenta mais. Só que isso é a minoria dos títulos de fundos imobiliários. Geralmente, os fundos imobiliários, eles seguem outro índice de inflação, o reajuste de aluguel, de maneira geral, né? Segue outro índice de inflação, que é o IGPM. Só que esse aqui é mais voltado para o mercado imobiliário, beleza? Ele vai medir quanto que as casas, quanto que os prédios subiram de valor. Então, é isso que eu falei, né? Ele é mais associado a contrato de imóveis, não tem título de renda fixa atrelado ao IGPM, pelo menos não que eu conheça, tá? Nos mais comuns, e ele vai interferir no valor de aluguel para alguns fundos imobiliários. Agora, o mais legal dessa aula, que é o ponto-chave que você tem que entender, é a relação entre o IPCA e a Selic, a relação entre a inflação de maneira geral, né, e a taxa Selic. E é muito simples. Quando a Selic fica em alta por muito tempo, o IPCA baixa. Quando a Selic fica em baixa por muito tempo, o IPCA sobe. Gente, é sempre assim, e eu já vou mostrar para vocês no gráfico, para vocês verem que realmente eu não estou falando nenhuma groselha aqui. Isso faz com que a gente tenha os famosos ciclos de mercado, beleza? Existem outros tipos de ciclo, como o ciclo das commodities, por exemplo, mas aqui é uma relação um pouco mais direta entre o quão fácil é conseguir dinheiro e quanto os preços sobem. É basicamente oferta e procura aqui, galera. E eu vou mostrar para vocês no gráfico, para isso ficar bem claro. Então, pessoal, estou com o gráfico já aqui na minha tela. E esse gráfico aqui, ele representa em preto a taxa Selic, tá? Qual foi a taxa Selic ao longo dos anos? Vocês veem que tem aqui desde 2000
até 2022, tá? E também, aqui em vermelho, o IPCA. A primeira coisa que você pode ver é que o IPCA, a média dele, ele fica em torno aqui de 6% ao ano. Tem anos que dá um pouco mais, tem anos que dá um pouco menos, mas ele fica aqui sempre rondando um pouco aqui acima dos 6%, dos 5%, que é o 6%, né? Então, lembrem que sempre que você investir, você tem que procurar um investimento que renda pelo menos mais do que 6% ao ano. Senão, na média, você vai perder dinheiro a longo prazo. A taxa Selic, que está aqui em preto, ela tem uns platôs aqui, ela tem uns momentos que ela fica constante. Então, aquilo que eu falei, ela muda a cada 45 dias e algumas vezes o Copom resolve mantê-la constante. E o que isso faz? Isso tem impacto no IPCA. Então, eu quero mostrar para vocês duas situações. A primeira aqui, em 2020. Em 2020, o que aconteceu? A Selic ficou em 2% por muito tempo. Aqui, ó, bem nesse baixinho aqui. A Selic ficou baixa por muito tempo. Aí, o que aconteceu com o gráfico vermelho? Ó, ele subiu descontroladamente. Ele subiu de 2% também até uns 11% aqui. Quando a Selic fica muito baixa, é aquilo que eu falei para vocês. É muito fácil da gente conseguir dinheiro emprestado, aí a gente compra mais, tem menos produto no mercado, o preço vai lá em cima. É claro que em 2020 também aconteceu o fenômeno do lockdown, né, galera, que também teve um impacto nisso aqui. Mas, geralmente, quando a Selic fica muito baixa, a inflação tende a começar a subir. O oposto acontece aqui, ó, de 2021 para cima. Porque o que aconteceu? A gente teve uma Selic que estava a 13,75%, e isso fez com que a inflação despencasse. Ó, ela estava aqui em mais de 12% e caiu agora para 3%. Então, o que acontece? Muito difícil conseguir dinheiro nessa época, o empréstimo está caríssimo, ninguém compra nada. Então, é por isso que a inflação tende a cair, beleza? A gente está vivendo um momento de queda na taxa Selic. Então, vocês começam a perceber aqui, ó, que ela está começando a cair. Então, ela começou a cair lá em setembro do ano passado, e ela vem caindo desde então. Aqui nem tem o mais atual, né, que agora ela já está em 10,75%, mas tem o começo da queda dela aqui. E aí a gente vê que a inflação automaticamente já começou a aumentar um pouquinho, ó, já passou aqui dos 5%, beleza? Então, sempre vai existir essa correlação entre Selic e inflação. Quando a Selic fica alta por muito tempo, a inflação cai. Quando a Selic fica baixa por muito tempo, a inflação sobe. Lembrando, galera, que eu fiz um vídeo aqui recente de como que a taxa Selic impacta nos seus investimentos, e eu vou deixar ele linkado aqui no card para você assistir depois dessa aula, tá? Também não se esqueça de assistir os outros vídeos aqui da aula. Já saiu a aula da 1 a 3 e a gente vai até a aula 30 com esse curso de investimentos. Beleza, galera? Então tem muito conteúdo de graça aqui para vocês. Só não aprende quem não quer. Depois não quero ninguém reclamando que perdeu dinheiro, hein? Porque o conhecimento estava aqui de graça para vocês. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal para a gente estar sempre trazendo conteúdos assim aqui para vocês, beleza? Um abraço e até a próxima.